Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje, com muitas informações do Peixe, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem e projetar o Santos para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre Sanches e também Felipe Jonathan, que estarão fora da partida da próxima quarta-feira contra o Galo, jogando em Minas. Vamos falar também sobre os jogadores do Santos que ontem foram bem e deram a volta por cima, como é o caso do Marinho e também do Wagner Palha. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos ganhou ontem na Vila Belmiro 1-0 contra o Grêmio. Uma vitória importantíssima. A pressão era muito grande na Vila Belmiro. Ontem um clima espetacular dentro de campo, fora de campo. A torcida foi junto com o time desde o início. Isso realmente foi fundamental para a vitória do Santos jogando na Vila Belmiro. A torcida comprou a ideia do hashtag Reage Santos. A torcida comprou a ideia do hashtag Reage Santos. Ontem mais de 5.000 pessoas, mas olha, parecia que a Vila estava lotada. Emoção impressionante do torcedor e os jogadores dentro de campo corresponderam. Se doaram ao máximo. O Santos, taticamente, muito bem organizado, né? O Santos bateu no primeiro tempo, não conseguiu abrir o marcador. O Grêmio praticou o antijogo desde o primeiro minuto da partida. O goleiro Breno caiu pelo menos 4 vezes no gramado. O Diego Souza tentou cavar duas penalidades no jogo de ontem. O Kahneman bateu demais, o Rafinha bateu muito. Ou seja, o Grêmio ontem não merecia sair com um resultado diferente do que de uma derrota ontem na Vila Belmiro, por tudo aquilo que não jogou, por tudo aquilo que não fez o Grêmio na Vila Belmiro. Em contrapartida, o Santos buscou o jogo o tempo todo. O Marinho ontem estava aceso, o Marinho estava ligado, foi para cima pelo lado direito e no primeiro tempo, junto com o Marcos Guilherme, fez boas jogadas pelo lado direito. Destaque também para o lado esquerdo do Peixe. O Lucas Braga ontem aceso, ligado, também fez uma boa partida. O Zanocelo começou bem, depois caiu de rendimento e ontem quem fez uma partidaça foi o jogador Camacho no meio campo. Impressionante o que o Camacho jogou ontem, marcou, conseguiu organizar o time no meio campo. Foi um jogador realmente que pulsou dentro de campo, né? Um jogador que se entregou demais a partida toda. Na minha opinião, ontem o melhor em campo foi o jogador Camacho. Destaque positivo também para Velasquez e Wagner Palha. Velasquez, que não tinha jogado bem na última partida contra o São Paulo no Morumbi, ontem fez uma partidaça. Não perdeu uma dividida sequer, não perdeu uma bola sequer, nem por baixo, nem pelo alto. Velasquez ontem foi um monstro na partida na Vila Belmiro contra o Grêmio. O Wagner Palha, que vinha de altos e baixos e foi mal contra o São Paulo, ontem também fez uma boa partida e foi coroado no final do jogo com um gol que deu a vitória para o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. O Balieiro ontem, que jogou mais uma vez improvisado na zaga, fez uma partida regular. Para mim, foi o jogador que ficou mais abaixo do time do Santos no dia de ontem. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, alguns pontos precisam ser avaliados pelo treinador Carille. Primeiro, é porque o Sanches tomou o terceiro cartão amarelo no jogo de ontem. Então o Sanches está fora da partida contra o Galo quarta-feira. E aí a dúvida, será que ele recua o Zanocelo e coloca o Tardelli ali para fazer a função de meia? Pode ser uma das alternativas para o Fábio Carille. O Tardelli, que conhece muito o Atlético Mineiro, é ídolo do lado de lá e pode ser um jogador importante na próxima quarta-feira. O Tardelli que entrou mais uma vez muito bem. Uma outra alternativa é o Tardelli permanecer no banco e a volta do Jean Mota no meio-campo. Ou até mesmo a entrada do Jobson, que ontem, após 9 meses, depois de uma contusão, voltou a entrar em campo, né? O Jobson que entrou ontem e, na minha opinião, entrou de alguma forma um pouco fora de ritmo de jogo, é natural. Eu acho que após a entrada do Jobson e também do Pirani, o Grêmio começou a gostar do jogo e ali eu acho que o Carille não mudou tão bem. Mas o Jobson pode ser também uma das alternativas para esse meio-campo do Santos Futebol Clube. Uma outra mudança que pode acontecer é na ala direita. O Marcos Guilherme ontem não foi mal. Fez até uma partida interessante o Marcos Guilherme, principalmente no primeiro tempo, fazendo ali o corredor com o Marinho. Mas o Maatson é sem dúvida nenhuma um jogador que tem mais características para jogar por ali.
tem um cacuete realmente de ala que pode ser importante na partida contra o Atlético Mineiro. O Maddson marca melhor do que o Marcos Guilherme e, na minha opinião, pode ser mais importante também no apoio, na bola aérea e também fazendo ali a jogada na velocidade com o jogador Marinho. Portanto, o Maddson, que entrou bem, também pode ser uma das novidades no Santos para o jogo de quarta-feira. O Carille, inclusive, falou sobre isso na entrevista coletiva após o jogo. O Santos terá 2 desafios dificílimos, né? Primeiro o Atlético Mineiro na quarta e depois o Sport no final de semana. Então são 2 jogos difíceis, o Sport jogando na Arena Pernambuco não é um adversário fácil de ser batido, e o Galo é líder da competição, o Hulk em uma grande fase, o Diego fazendo grandes gols também no Atlético Mineiro. Portanto, é um jogo sim muito difícil na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Santos, que nesse momento está a 5 pontos de uma classificação também para a Copa Libertadores da América. É claro que é cedo para falarmos sobre isso, mas as vitórias vão dando confiança ao Santos Futebol Clube. O importante é sair dessa zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, para pensar um pouquinho mais à frente. O Carille tem sido muito enfático em falar que não pensa em fazer planejamento a médio prazo ou a longo prazo. O planejamento do Fábio Carille é jogo a jogo. E se alguém merecia uma vitória ontem, além do torcedor, também era o Fábio Carille, que vem mudando, que vem tentando buscar alternativas e não havia ganho nenhuma partida no comando do Santos Futebol Clube. E ontem a vitória veio, muito por mérito também do Fábio Carille, que tem tirado alguns jogadores que não estavam fazendo grandes partidas, como o próprio Pará, o Giamota, o Felipe Jonathan. Então, o Fábio Carille foi fundamental para a vitória de ontem do Peixe contra o Grêmio. O Grêmio que perdeu o seu treinador na noite de ontem. Luiz Felipe Scolari foi demitido. Na verdade, o Grêmio sinalizou que chegaram a um acordo amigável de rescisão do contrato, Luiz Felipe Scolari e o Grêmio. E provavelmente o Grêmio não pode mais trocar de treinador, né? Então terá que contar com o auxiliar aí do Filipão para o restante da temporada. O Grêmio que vive uma situação delicada, hein? Por tudo aquilo que mostrou o Grêmio ontem, vai sofrer demais. Jogadores visivelmente fora de forma, né? Pesados. E olha, nome no futebol de hoje não ganha mais, né? Nome no futebol de hoje não dá resultado. Se não tiver entrega, se não tiver vontade, esse time do Grêmio vai ter muita complicação pela frente. Isso é bom para o Santos Futebol Clube. O Santos que abriu alguns pontos do Grêmio após a vitória de ontem, né? São 5 pontos que abrimos do Grêmio. O Sport também tem a questão que pode perder pontos, pode perder 17 pontos. Isso realmente pode ser importante para o Santos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Agora faltam 14 jogos, são 14 decisões pela frente e o Santos precisa repetir a atuação de ontem contra o Grêmio, que se repetir, pode ter certeza que o Santos não cai para a Série B em 2022. É isso, meus amigos varandeiros. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo no programa Santos Total. Estarei ao lado de Marcelo Delmiro e também do Lucas Rato com as informações do Peixe para você que está ligadinho no canal. Mas eu quero saber a sua opinião. Quem você escalaria para o lugar do jogador Carlos Sanches, que levou o 3º cartão amarelo, hein? Você colocaria o Tardelli? Você colocaria o Jobson ou o Giamota? Qual seria a sua opção para colocar no lugar do Carlos Sanches, que estará suspenso para a próxima partida? Deixe aí nos comentários. É isso, meus amigos varandeiros, um grande abraço. Parabéns a você, torcedor santista, que comemorou ontem. Agora é realmente continuar junto com o Santos Futebol Clube para que o Santos saia desse momento tão delicado na parte esportiva, né? Ontem foi o começo da arrancada, sem dúvida nenhuma. O lugar do Santos é muito acima na tabela do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço. Valeu, galera, e até logo no programa Santos Total. Valeu!